Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Instruções dos Espíritos, item número 8, o título, Uma Realeza Terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Vamos ao nosso estudo. Conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar a reflexão do estudo, nós vamos convidar o nosso amigo, conhecido nosso da casa, o Vicente Cardoso. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite para todos. Que todos que aqui se encontrem possam estar sentindo muito bem, porque estamos numa casa espírita, na onde certamente as energias, os fluidos são salutares. A proteção, o amparo dependerá da casa mental de cada um de vocês, que estará mais ou menos sintonizados à espiritualidade benfeitora que assiste esta casa todas as noites. Aí, dependendo de cada um de vocês, basta sintonizarmos um bom pensamento e nós vamos ganhar o concurso dos bons espíritos. Que sejam todos vocês muito bem-vindos, aos nossos amigos internautas, boas-vindas a este canal. E o tema de hoje é uma complementação do que nós fizemos a outra noite aqui nesta casa, quando nós abordamos a realeza divina de Jesus. E nós observamos que no item 4 do mesmo capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ficou muito claro para nós o entendimento de que Jesus chegou aqui e demonstrou de forma bem palpável, bem tangível, de que o reino dele não era da terra, não era deste mundo.
de que sua realidade espiritual era de um nível muito mais elevado do que aquele o qual nós aqui nos encontramos. Na verdade, a Terra hoje é um planeta onde aloja no seu bojo um mundo de expiação e provas. E esse mundo, quem o façamos, é a condição moral, espiritual de cada um de nós. Quando nós falamos de mundo, a questão de mundo é subjetivo, se refere a nós. E nós estamos aqui num planeta onde nós formamos esse mundo. Esse mundo onde há uma predominância do processo provacional. E uma das provas pelos quais nós, às vezes, nos submetemos é a expiação. Com isso, Jesus chegou aqui há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Ele se percebeu de que nós estávamos enfermos da alma, e ele veio, nos trouxe o bálsamo curador, o Evangelho. A mensagem cristã, a ética universal, para que nós pudéssemos, pelo menos, vivenciarmos um pouco dessa ética universal. E ele chegou aqui trazendo a sua mensagem consoladora, reconfortadora, esclarecedora e educadora. Então, Jesus, hora nenhuma, é salvador. Jesus, ele é libertador e educador das almas. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, capítulo 14, no item 7, ele deixa muito claro de que, percebendo de que nós éramos criaturas ainda muito enfermas da alma, ele veio trazer o seu legado. E na certeza de que se nós vivenciássemos o seu legado, todas as doenças estariam erradicadas. Então, ele faz uma comparação muito interessante, porque a enfermidade é da alma, doenças é do corpo físico. Há essa grande diferença. E quem melhor explica isso também é Emmanuel, no seu livro Consolador, na pergunta 96, que faz uma diferença entre enfermidade e doenças. Então, Jesus chegando aqui, nos trouxe o lenitivo, sabendo de que a sua partida daqui, se nós vivêssemos o seu legado, não haveria mais nenhuma doença na face da terra. Porque ele percebeu que a enfermidade era a condição puramente espiritual, retratando no corpo físico em forma de doenças. E ele trouxe para nós uma mensagem muito consoladora, porque todo o trabalho de Jesus está fundamentado na fé no futuro. A fé no futuro. Coisa que nenhuma doutrina até hoje conseguiu fazer igual. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que parte do princípio da racionalidade. Ela não parte do princípio do achismo. Não tem essa questão, eu acho. Ela demonstra, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual, sua natureza e o que mais? As suas relações com o mundo corporal. Estará no capítulo 1, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com isso, a doutrina espírita veio trazer para nós, nesse capítulo 2, no item 4, a realidade divina de Jesus. E a sua realidade divina não é comprovada pelos milagres. Estará no livro Obras Póstumas, capítulo chama Dupla Natureza do Cristo, onde o apóstolo João coloca de que Jesus não precisou dos milagres para comprovar a sua divindade. Bastou as suas palavras. Então, somente as palavras do Cristo, que é o Santo Evangelho, comprova a sua realidade espiritual. Portanto, que os milagres foram tomados como um dos princípios do Evangelho
para poder fantasiar, para poder encantar, para poder criar um processo de alienação das pessoas com aquilo que o poder temporal da igreja, naquela época, havia tomado para, de forma subliminar, nos carregar de forma bem subliminar, nos fazendo pessoas alienadas a um processo puramente mentiroso, falso. E isso a gente passa a entender de que hoje, no item 8 do mesmo capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, vem falar da realeza terrestre. E quem é que falou da realeza terrestre? Rainha de França. Rainha de França, que aqui entre nós vivera como uma pessoa do poder temporal, uma pessoa que usou, uma pessoa que abusou do seu poder como rainha, massacrou, subjugou as pessoas, escravizou as pessoas, porque acreditava que rainha era, e que o poder temporal de que detinha aqui na terra, nessa realeza terrestre, ela achava que com aquilo ela chegaria no reino dos céus. E para a maior decepção dela, quando ela deparou no mundo espiritual com seus antigos servos, seus antigos escravos, que lhe prestou serviço a existência inteira, quando ela se percebeu, a condição espiritual deles era melhor do que dela. Bateu nela uma desilusão, uma paixão tremenda e uma grande decepção, porque ela acreditava, como rainha poderosa aqui entre os homens, ela chegaria no mundo espiritual, e não chegou. Com isso, ela se decepcionou, porque as antigas servas e servos dela estavam em condições melhores do que ela espiritualmente. E ela aqui está nos relatando, ai, ai, como eu não sabia, como eu vivi enganado, como que eu vivi realmente uma vida totalmente fictícia, uma vida que na verdade era tão passageira, e vivendo valores mundanos, valores aonde os títulos, a etiqueta, as honrarias, isso, as convenções, o poder temporal, político, social, econômico, cultural, é temporário. E ela não sabia disso, porque as religiões do passado nunca foi capaz de poder ensinar o que a doutrina espírita ensina, a realidade. Nós viemos de uma realidade, um mundo espiritual, reencarnamos num mundo virtual, porque esse momento aqui agora, ele é virtual. Daqui a poucos minutos, esse momento vai terminar. Eu vou terminar minha fala, vocês vão levantar, vão embora para a realidade de cada um de vocês. Então, esse momento aqui agora, ele é aparente, certo? E aparente, como mostra para nós, aqui agora, a gente não consegue firmar a nossa realidade espiritual, porque o materialismo exacerbado nos consome. O materialismo exacerbado nos faz títulos, honrarias, convenções, porque nós acreditamos que a posição que eu me ocupo hoje, por exemplo, hoje eu sou um governante de uma cidade, de um estado, eu sou um governante de um país, e me sinto poderoso, e esse poder é tão temporal, que no livro Apóstolos tem um capítulo especial, chamado Aristocracias, coloca que o poder foi dado aos homens, para que os homens com esse poder pudessem proteger os mais fracos. E hoje acontece o inverso. O poder hoje é tomado pelos homens para massacrar os mais fracos. E, na verdade, existem homens que precisam ser governados, homens fracos que precisam de líderes para poder liderá-los. Sim, há homens fortes, há homens fracos. Quando eu me refiro a homens no plural, estou dizendo ao homem e vocês também, mulheres. Então, há pessoas que devem ser governadas.
dirigidas, certo? Gerenciadas, porque não têm condições por si só levar uma vida. Estando aqui, nós nos enganamos o tempo todo com as belezas pelos quais nós nos encantamos, mas nós não encantamos com a beleza da natureza, porque nós não temos o hábito de observar a natureza. Não temos. A gente encanta com a posição socioeconômica, cultural, que a gente se ocupa na sociedade. Até mesmo o modo de poder vestir diferencia nós um do outro. Até o mesmo modelo de se apresentar, diferenciamos uns dos outros. Aqui nós somos diferentes no processo social e somos filhos do mesmo Pai. Fomos criados iguais, embora estamos aqui agora diferenciados uns dos outros. Porque cada um de nós aqui agora tem uma idade espiritual entre aspas. Quer dizer, cada um de nós aqui agora tem uma maioridade espiritual, uma maturidade espiritual, mais ou menos. Portanto, que nós não somos iguais agora. Somos iguais perante o ato da criação. Só que, de acordo com o nosso progresso, alguns avançou mais, outros avançou menos, outros avançou menos ainda. E com isso percebemos que a posição socioeconômica, cultural, política, pelo qual nós vivemos, faz a gente sentir diferente. Por quê? Nós somos pessoas soberbas, nós somos pessoas que ainda vivemos o orgulho é nascedouro da condição primitiva nossa, espiritualmente falando. O orgulho, ele nasce da ignorância. Ignorante todos nós somos, até então. Criados simples, ignorantes. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Quando foi perguntado por que Deus criou uns espíritos bons e outros maus. Aí a resposta foi, não. Deus não criou uns bons e outros maus. Deus os criou simples e ignorantes. Simples como o princípio inteligente que nós somos. Ignorantes quer dizer sem conhecimento de nós mesmos. E agora, a caminho do autodescobrimento, a gente aqui reencarna, a gente nasce nu, sem roupa. A gente põe roupa e a gente cria uma diferença. Até pela roupa, a gente diferencia um do outro, dos outros. Não sei por quê. Porque convenções, vivemos um mundo de convenções, vivemos um mundo ilusório, como dizia Sócrates. A gente reencarna, é como se fosse um ébrio, meio atordoado pelo processo reencarnatório, diz Sócrates. E aqui nós deixamos ser levados pelo materialismo, que nos faz consumir as coisas. E nós vivemos num mundo de coisificações. A nossa vida é uma coisa, porque a nossa vida é cheia de coisas. Tudo para nós é coisa. A roupa é coisa, certo? O celular é uma coisa. A carteira com dinheiro é uma coisa. Nosso carro que está parado ali é uma coisa. Nosso mundo é um mundo de coisificação. E nos fala a espiritualidade benfeitora que nós devemos desegoificar-se. Quer dizer, nós devemos desapegar das coisas. E não está fácil. Quando a gente perde qualquer coisa, a gente sente muito. Quando mexe no órgão mais sensível nosso, a gente sofre muito. E esse órgão é o bolso. É só meter a mão no bolso. É o órgão mais sensível nosso. Porque nós não queremos perder nada. Nada. Nem sequer o corpo físico. Nosso corpo não é nosso. Nós não somos proprietários. Nós somos depositários. O corpo nos foi concedido. Uma vez em que não tem mais condições de poder sobreviver, a morte vem consumi-lo.
A morte não consome a vida. A morte consome o corpo. E a gente perde o corpo. E a gente permanece do jeito que nós nos encontramos. Tem muita gente que acha que vai chegar muito bem no mundo espiritual. Por exemplo, Vicente acha que vai chegar lá no mundo espiritual uma beleza. Sabe por quê? Porque é o dom da palavra. E o dom da palavra não vale nada. Porque Paulo de Tarso disse: podeis possuir a linguagem dos homens e dos anjos, de nada lhe valerá, se não possuires a caridade. Então, o que vai nos valer do outro lado não é a nossa posição de doutor aqui, doutor ali. Não. O que vai valer entre nós é a condição de amor, de caridade. Se não houver a caridade, a gente não vai chegar realmente numa condição melhor. Como aconteceu com Rainha de França, que era uma senhorita soberba, poderosíssima, que subjugava os seus servos. Chegou mal. André Luiz era um doutor, e ele achava de que ele poderia, com seu título acadêmico, ele achou que ia chegar no mundo espiritual bem, e chegou bem mal. Basta ver o filme Nosso Lar, vocês vão ver de que ele é um homem que vivia uma realeza puramente terrestre, puramente material. Era um homem alcoólatra, era um homem perderastra, um homem que vivia na bagunça, uma vida totalmente inverterada no álcool, nos excessos, e passou pelo fenômeno de morte ocorrido por um distúrbio do próprio intestino. Chegando ao mundo espiritual, quando se deu 8 anos no mundo espiritual, na colônia não, no umbral, ele passou, porque ele já vivia no umbral, aqui, como encarnado, ele já vivia o umbral. E quando a morte vem ceifar a vida do seu corpo, e não a vida dele, do espírito, ele decepcionou. Ele permaneceu na região costa, ali na cidade do Rio de Janeiro, entre aquelas montanhas, chamada região do umbral, durante 8 anos e 6 meses. Quando foi levado para uma colônia, e ali chegando ele foi totalmente auxiliado. E auxiliado que foi, quando ele se deu por si, ele se dirigiu ao Clarenço e disse: cadê o meu esfigmômetro, o meu estetoscópio, porque eu sou médico e eu vou atender o pessoal aqui. O Clarenço falou assim: você era médico lá, aqui você é André. Não, eu sou médico, eu sou diplomado, eu tenho diploma de médico, eu servi minha vida toda como médico. Servi mal. Aqui, André, está vendo lá no cantinho lá? O quê? Está vendo lá? Lá tem um balde com água, um pano e um rodo. Aqui você vai passar pano nos corredores da Câmara de Retificação. Não, peraí, ué. Não, aqui você é o simples André. 8 anos no umbral. Imagine vocês um homem, certo, que passa pelo fenômeno da morte. A sua barba continua crescendo, as suas unhas continuam crescendo, o teu cabelo continua crescendo, não toma banho, não bebe água, não tem comida. 8 anos. Era médico, doutor, títulos, honrarias. Esqueceu de que de nada lhe valeria o conhecimento que possuía. O que mais vale em nós é o amor que nós depositamos em tudo que nós fazemos. Tem gente que fala assim: eu faço só o que eu gosto. Não, está errado. A gente não deve fazer somente o que gosta. Nós devemos fazer, nós devemos gostar de tudo que nós fazemos.
Porque o que vai valer em nós, do outro lado, na existência espiritual, é o amor que nós depositamos em tudo e em todos. E não os valores mundanos, os valores aqui da etiqueta, das honrarias, das convenções, dos títulos, das divisas. De nada valerá. O irmão Jacó, ele, de certa forma, chegou muito mal no mundo espiritual também. Porque ele era um homem que era doutrinador de espírito no centro espírita. Todas as noites, nas sessões de doutrinação, estava lá o espírito e o Jacó doutrinando ele. Doutrinando. Outra noite, estava lá o espírito, Jacó doutrinando o espírito. E aí, todas as noites ele doutrinava. Só que ele não sabia que todas as noites, quando ele doutrinava aquele espírito, era o mesmo espírito. Não era outro espírito. Mas ele não sabia. Então, audaciosamente, o orgulho tamanho a vaidade tamanho era, que achava que ele tinha um poder de doutrinar espíritos. E quando ele passou pelo fenômeno da disjunção molecular do perispírito, pela morte do corpo físico, quando ele se deparou na sua condição espiritual, quem estava lá? Aquele espírito que manifestou para ele dezenas de vezes na casa espírita. Se dirigiu a ele e disse a ele: Jacó, cadê a tua luz? Como? Cadê aquela tua luz que você demonstrava lá na casa espírita todas as noites que eu estava lá? E você supostamente acreditava que você havia doutrinado outro espírito e você nunca me doutrinou. Cadê a tua luz? Mostre agora. Então, Jacob chegou apagadinho no mundo espiritual. Agora, se esses chegaram, se a rainha de França chegou, imagine eu, Vicente, que sou um Vicente qualquer, um cidadão comum qualquer, que está aí numa peleja pela vida, pela existência, se esforçando. Como é que vai chegar? A cada um segundo as suas obras. É atitude, não é essas convenções, não é aparência, não é o que se mostra, mas é o que se faz. O antigo apóstolo Tiago, ele dizia nas suas cartas: prove sua fé sem obras, e eu provarei a minha pelas minhas obras. Porque a gente, às vezes, acreditamos que nós temos fé. Nós não temos fé. Nós temos, muitas das vezes, aceitação das coisas. Porque fé não é simplesmente aceitação. Fé é certeza. É certeza de que você tem, que você pode atingir o fim. É a certeza do princípio, do final. É a certeza de que você vai alcançar o objetivo e a finalidade do que você está almejando. Fé não é simplesmente uma crença cega, mas é uma crença firmada em cima de um princípio da racionalidade. Como diz os Espíritos, a fé verdadeira é aquela que pode poder encarar a razão face a face em qualquer momento da humanidade. É a certeza de que nós estamos aqui, que a nossa passagem aqui é muito rápida perante a eternidade. Porque o tempo não existe para nós, o Espírito. O tempo, diz Emmanuel no seu livro Emmanuel, de que o tempo ele é subjetivo. O tempo não é objetivo, não é objeto. O tempo não é aquele relógio. Aquilo não é o tempo. Aqui é um instrumento que cronometra para nós momentos, para nos permitir a nossa organização social. O Espírito, ele é atemporal. Pergunta 240 do Livro dos Espíritos. Então, percebam vocês, amigos, de que nós estamos aqui agora numa condição que cada um de nós tem uma realeza. Cada um de nós aqui agora temos uma realeza.
E essa realeza é puramente terráquea. E a nossa condição não é aqui. Por quê? Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, perguntou o seguinte: para agradar a Deus, assegurar sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? A resposta foi: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não ter feito o bem. Porque somente o bem existe. O mal não existe. O mal é o bem que ainda não chegou. O mal é a ausência da luz, como a penumbra. Quando desligar essas lâmpadas aqui, a penumbra é a ausência da luz. Essa luz existe. A penumbra não existe. O mal também não existe. Certo? Então, é preciso que nós façamos o bem no limite de nossas forças. Alguém fala assim: eu sou uma pessoa tão boa. Ah, é? Por quê? É porque eu não faço mal a ninguém. Ah, é? O fato de você não fazer o mal não quer dizer que você é uma pessoa de bem. É preciso fazer o bem, certo? Porque só o bem vale. O mal não vale. O mal é uma ausência do bem. Então, é preciso o tempo todo fazermos o bem. Para terminar, no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 27, no item 303, coloca que o papel dos espíritos, através da doutrina espírita, é nos preparar para a realidade espiritual, a nossa condição espiritual. É nos preparar para nós atingirmos a felicidade plena. Porque a felicidade não está aqui na terra. Embora comece aqui. A felicidade está dentro de nós mesmos. O capítulo 3 do livro Céu e Inferno coloca que a felicidade é quinhão, senão de espíritos elevados. Então a felicidade não está na terra, embora comece na terra. Se nós queremos, então, a cata dessa felicidade, comecemos aqui agora na terra, nesse momento, a busca da felicidade que nós vamos poder atingir na sua plenitude quando nós formos espíritos bem-aventurados. Os espíritos da beatitude, que são os espíritos da primeira ordem, segundo a pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, que a nossa realeza ela possa ser alternada aqui na terra, a cada dia melhor, para que nós possamos conquistar a nossa verdadeira realidade, que não está no plano nesse de mundo de expiação e provas, mas nos mundos celestes, conforme está no capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, que classifica os mundos em mundos primitivos, mundo de expiação e provas, que é esse nosso agora, o mundo regenerador, que muitos de nós estamos entrando, o mundo ditoso, que é o mundo feliz, e o mundo celeste, que é a plenitude da felicidade eterna. Obrigado. Boa noite para todos.